Vasco apresenta novo diretor, né, executivo para o futebol, até que enfim, e também tem despedida, né, de um grande jogador do Vasco aí. A gente vai falar disso e de mais outras notícias depois da vinheta. Vamos embora. Um grande salve, um grande abraço, meus amigos e minhas amigas vascaínos de todo o Brasil. Benjamin Júnior de volta aqui na área, depois de um longo período, né? Estou em viagem, um trabalho aí. A gente não conseguiu produzir conteúdo nos últimos dias, mas estamos aqui firme e forte e agora em definitivo para voltar, né, a falar de Vasco diariamente. Então você tá chegando aí, ó, por favor, o seu like no início do vídeo, que é muito importante para fortalecer este canal aqui e recomendá-lo para outros vascaínos. Mas se tu tá chegando aqui e caiu pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui é o Vascaíno Júnior e aqui a gente fala de Vasco todo dia, tá? De papo assim, ó, papo de vascaíno para vascaíno, tá certo? E se tu é brabo aí, já me segue há algum tempo, gosta do meu conteúdo, compartilha esse grupo aí nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, ou então manda aí, ó, pra família, pros seus amigos, tá certo? Vai me ajudar bastante aqui no conteúdo e na divulgação do nosso trabalho, tá bom? Vamos lá, sem delongas, gente. O Vasco, ele apresentou esse rapaz aí, que é o Admar. Deixa eu pegar aqui, que nós vamos falar aqui dele aqui, porque o Vasco, enfim, né, depois que foi mandado embora o Marcelo Santana, o Vasco estava com essa vacância no cargo aí. É muito importante porque vai começar como é que eu posso dizer assim, o período vai abrir a janela e o Vasco precisa, cara, sem, assim, a margem de erro é mínima, porque o Vasco não tem dinheiro e se não fizer um trabalho decente, um trabalho minucioso, pode errar e isso pode custar caro, né? O Vasco que vem ali, meu amigo, flertando com a zona de rebaixamento, tá bom? Tá ali em 15º, então precisa demais reagir, né? Vai ter um último jogo agora na quinta-feira contra o São Paulo às 21h30 e é fundamental que o Vasco faça pontos ali para que não entre na zona de rebaixamento. Se ganhar, tá livre. Agora, se empatar, vai ter que torcer para outra combinação ali para que não entre na zona de rebaixamento e vai ser terrível. Passar ali um mês, né? O Vasco que inclusive vai dar 10 dias de folga para os jogadores e antes que todo mundo fala, mas esse time aí tá ruim, não pode dar férias, não tem jeito. Para quem não viu a tabela do Campeonato Brasileiro, vai terminar lá para 22 de dezembro. Então a gente vai, por conta dessa parada no meio do ano aqui, vai afetar lá em dezembro. Lá. Então realmente tem que ter 10 dias de férias aí para depois pegar só 20, né, entre o Natal e o Ano Novo para a temporada do ano que vem. Então, isso independente, o Vasco podia ser líder, que as férias já estavam programadas e não tem jeito. Todo mundo vai pegar férias aí. O Santos também tá ruim, tá de férias. Todo mundo vai pegar férias aí. Então, não vai ser isso que vai afetar depois o planejamento ou o desempenho da equipe, tá? Então, vamos lá. Admar Lopes, né, novo executivo do Vasco, português, é ex-olheiro e especialista no futebol sul-americano, né? Admar Lopes será um nome forte à frente do departamento de futebol do Vasco. O novo executivo foi anunciado na noite dessa segunda-feira e teve seu nome referendado após um trabalho, né, considerado de excelência do scout de clubes como Porto e Mônaco. Mas quem é esse cara? Vamos lá. Lopes é braço direito de Luiz Campos, ex-diretor do Lille e atual conselheiro do Paris Saint-Germain, que é atual campeão da Champions, certo? Cujo trabalho é admirado pela cúpula vascaína. O novo dirigente vascaíno também é reconhecido pelo grande conhecimento do futebol sul-americano e seu trabalho de observação de mercado, principalmente no Mônaco, é bem avaliado pela diretoria. O perfil alinhado ao scout do Vasco também pesou na decisão pela contratação, certo? Aos 41 anos, Admar Lopes iniciou sua trajetória no futebol em 2009 como observador técnico do Porto. Foram 6 temporadas no clube português e um trabalho ao lado de nomes fortes como Rui Barros, chefe do departamento de scout, e Antero Henrique, ex-diretor esportivo do clube, reconhecido como um dos melhores recrutadores do futebol português, né? E sua principal função era garimpar novos talentos e recrutar para o clube. Na temporada 14-15, assume a mesma função de olheiro no Mônaco, na França, a pedido de Luiz Campos, então diretor do time francês e atual conselheiro do PSG. E Leonardo Jardim, hoje técnico do Cruzeiro. Por lá trabalhou com nomes como Mbappé e foi responsável por trazer o zagueiro Gemerson, que despontava ainda muito jovem no Atlético Mineiro.
além de recrutar reforços como Thomas Lemar, hoje no Atlético de Madrid, e Djibril Sidibé, campeão do mundo com a França em 2022, né? Não foi de 22, não, foi em 18. 22 foi a Argentina. A montagem do elenco feita pelo Mundo, que inclusive foi bem avaliada pela diretoria vascaína e pesou para a contratação do time carioca. Então, assim, esse cara tem uma experiência, tem uma matéria aqui maior, né? Ele foi scout do Lille, né? O Léo Jardim, inclusive, o nosso goleiro que era do Lille também trabalhou com ele. Pode acontecer ali conversas ali melhores ali para poder segurar o Léo Jardim, apesar de que o Léo Jardim eu acho que não quer ser segurado, né? Acho que ele não quer mais jogar no Vasco, essa é a grande realidade. E eu fiquei assim, se tivesse trago outro do Havaí, eu teria ficado decepcionado. Com esse daqui, não. Não sei se vai ser bom, não sei se vai ser ruim. Eu acho que o cara tem que ser muito criativo, porque a realidade do Vasco para os clubes que eles estavam aí é totalmente diferente. Né? O Vasco está sem dinheiro, sem grana para fazer investimento, né? Até onde a gente sabe. E trouxe um profissional europeu. Trabalhou no Porto, no Bordeaux, no Mônaco, Lille. Então, assim, é interessante. Né? Se conhece o futebol sul-americano, então pode ser interessante sim. Mas mais do que isso, é termos alguém para poder ligar, pegar o telefone e ligar para um outro dirigente e ser respeitado, coisa que o Marcelo Santana não passava para gente. Né? Desde que ele foi contratado, eu falei, cara, ninguém conhece o Marcelo Santana. Ex-presidente do Bahia, mas estava na América de Natal. Então, assim, a impressão que dava é que ele não tinha esse respeito, nessa essa benevolência aí com outros dirigentes aí. Então vem o Admar Lopes, vamos esperar, eu não conheço o trabalho dele, mas pelos clubes onde ele passou e pela experiência, né, tá desde 2009, então lá se vão 16 anos, já é considerável, né? Então vamos torcer para dar certo, que ele seja criativo e assertivo, tá? Porque o Vasco tem um elenco dele ali. Com esse elenco, o Diniz, eu acho que o Diniz já consegue fazer um trabalho, pelo menos, para nos livrar de emoções, né, negativas no final do ano. Agora, se você conseguir acertar uns 3, 4 peças aí para esse time, né? Talvez um lateral esquerdo que seja melhor defensor do que o Lucas Piton, né? Para revezar com o Piton nesse aí, tá? Talvez mais um meia de ligação agora que o Paê foi embora, o Coutinho vai ficar ali, mas aí você pode falar, mas tem o Garré ali, o Nuno que faz, não sei, enfim, acho que o Vasco precisa realmente dessas alternativas aí, um substituto ou alguém para disputar a posição com o Verratti, e mais um zagueiro, com certeza, né? Mais um zagueiro, mas um zagueiro titularíssimo. Né? Se eu tivesse que apostar em alguém agora, para entrar um zagueiro titularíssimo para esse Vasco aí que vai precisar. Tá? E agora nós vamos falar de outro camarada aqui, né, que é o Dimitri Payet, né? Ontem o Vasco, né, de maneira oficial anunciou o desligamento do Payet, foi um acordo, foi uma rescisão amigável de contrato. O Payet que tinha contrato até 31 de julho, né, não ia jogar mais, né? Tava voltando de lesão, então isso aí já estava esperado. E o Payet, assim, foi uma decepção, porque a expectativa que nós tínhamos era muito grande, até pelo salário que ele ganhava também, R$ 1,5 milhão. E aí foram 2 anos aí de passagem, foram 8 gols, 16 assistências. Para você ver, a gente está falando um cara de 8 gols e 16 assistências, né? Sendo que ele jogou a maioria desses como reserva, né? Depois veio o Coutinho, e não rendeu. Mas mesmo assim, quantos já passaram pelo Vasco que não tem nenhum número do Payet? Mas é um cara diferenciado, mas principalmente um cara que honrou a camisa do Vasco da Gama e sempre respeitou a torcida, né? Fazia questão de aplaudir, nunca fez cara feia para treino então assim foi exemplar. Então a gente agradece o Payet, claro que assim a gente tá falando aqui enchendo a boca para falar do Payet como jogador, a gente sabe que ele tá com um problema aí com aquela menina lá, né, enfim, que tá acusando ele, né, na primeira, não sei se é a primeira instância, no primeiro ato aí, pediram arquivamento, né, por falta de provas. Então a gente é uma coisa que está fora das 4 linhas, a gente nem vai comentar não, né? Se deixa a justiça realmente fazer o julgamento aí, ele também se defender,
tá? Isso aí não é problema nosso. Então, o problema nosso foi aqui, Vasco da Gama. Então, eu agradeço muito ele, porque em 2023 ele foi fundamental também. Não foi o principal, né? Acho que se você pegar aquele time de 23 que nos livrou do rebaixamento, foi Léo Jardim, o Paulinho e o Verrete, né? Pelo menos esses três principais aí. Mas o Payet tem 2 gols ali que salvou a gente do rebaixamento. Né? Aquele gol contra o Fortaleza, ganhamos de 1-0 o gol dele. E o gol nos acréscimos contra o América Mineiro, aquela falta incrível, né? Que a gente depois lembrou do Roberto Dinamite. Então foi fundamental para o Vasco escapar. Então não foi aquela passagem que nós imaginávamos, um cara que pegasse a bola, chamasse a responsabilidade e fala, cara, o Payet e mais 10, né? A gente esperava isso, mas enfim, né? Não dá para vencer todas, né? Não dá para a gente também reclamar que foi um ridículo a passagem dele. Claro que por 1,5 milhão a gente esperava mais, tá? Então, obrigado ao Dimitri Payet, né? Sucesso lá agora, não sei se vai encerrar a carreira, para onde é que ele vai, mas é um cara que pelo menos respeitou, um cara simpático, um cara que abraçou, um cara que aqui no Brasil sempre foi 100%, tá? Então, só para encerrar, né, pra gente já ir entrando no jogo de quinta-feira, tá? Não percam aí, é quinta-feira, 21h30, São Paulo e Vasco no Morumbis, tá bom? O Vasco, igual como eu falei, ocupa a 15ª posição, tem 10 pontos em 11 jogos, o desempenho é fraquíssimo. Abaixo do Vasco tem Vitória, Fortaleza, Santos, Juventude e Sport. O Vasco tem que se virar. Olha só, esses times aqui, quem é que o Vitória, quem pode passar o Vasco agora? São todos, né, meu filho? Juventude, só o Sport que não. Então, Juventude, Santos, Fortaleza e Vitória. Tá? O Vitória vai receber o Cruzeiro, que está em franca ascensão, então é jogo difícil para o Vitória. Fortaleza e Santos, né? Então aqui, ó, daqui você já tira que os dois estão na zona de rebaixamento ali. O Fortaleza tem a mesma pontuação do Vasco, o Santos tem 8. Então o Fortaleza pode passar o Vasco. Se o Vasco perde, o empate do Fortaleza já desce o Vasco mais uma, tá? Cadê quem mais aqui? Ceará, o Juventude tá enrolado, vai pegar o Palmeiras no Allianz Parque e o Sport pega o Flamengo na Ilha do Retiro. Então, aqui o jogo de atenção nosso aqui mesmo é esse Vitória e Fortaleza. E o Santos pega quem, gente? O Santos pega o Fortaleza, aliás. O Vitória que é o primeiro fora da zona, né, o que está ali entre o Vasco e a zona, é o 16º, ele recebe o Cruzeiro, que está em franca ascensão, venceu o Palmeiras, né, agora na última rodada, certo? Aí tem esse Fortaleza e Santos, esse é o jogo que a gente tem que ficar mais de olho ainda, né, porque dali vai ter um vencedor, vai ter um empate. O empate faz com que o Fortaleza já ultrapasse o Vasco, caso o Vasco perca, tá certo? Né? E aí o Juventude vai ao Allianz Parque pegar o Palmeiras, então também está enrolado aí. O que o Vasco tem que pensar é ir fazer o papel dele, cara. Não tem mais desculpa de jogadores cansados, né? O Diniz já tá ali completando seu 1 mês ali de Vasco. Então agora é hora realmente do Vasco mostrar o resultado. É fácil, gente? Não é fácil. É contra o São Paulo no Morumbi. É contra o São Paulo no Morumbi, mas o Vasco precisa ir lá e vencer, porque senão vai entrar na zona de rebaixamento e vai ficar até julho, né, até dia 12 de julho, na zona de rebaixamento. Dia 12 de julho o Vasco recebe o Botafogo em Brasília. Então vai ser muito ruim a gente passar esse mês todinho aí nessa zona incômoda aí, sair de férias, jogador sair de férias com a cabeça quente. Falei, caramba, de novo. Então, não, o Vasco tem que vencer o São Paulo. Eu sei que é muito difícil, nem é provável, mas a gente tem que ir lá e fazer um bom jogo e tentar beliscar. Uma vitória aí, o Vasco vai a 13 pontos, dá uma respirada, vai para a parada aí agora desse Mundial aí e resfria a cabeça, né? Treina, e aí vamos ver a janela aí, né, com o novo diretor executivo de futebol, o que ele pode fazer para ajudar o Vasco, complementar aí a gente ter um restante de temporada decente, né? O Vasco que na Sul-Americana pegou uma carne de pescoço, Independente Del Valle que é favorito a passar do Vasco, no atual cenário, o Vasco jogando o que está jogando, o Independente Del Valle assim, é muito favorito, me desculpem falar, mas o Independente Del Valle é um time que se mostrou copeiro, participa todo ano aí, vai em fases agudas, tanto de Libertadores quanto de Sul-Americana. E o Vasco não é esse time, então vai ser carne de pescoço o Vasco passar. Tá? E já na Copa do Brasil a gente tem o CSA,
que também é um jogo difícil. CSA que pode, né, vender o mando de campo, inclusive para Brasília também, né, da Copa do Brasil. Vamos aguardar se isso vai acontecer, né? A presidente do CSA que comemorou ao ser sorteado e cair com o Vasco. Então, assim, o Vasco tem uma volta dessas férias aí, dessa parada aí do Mundial, que vai precisar se provar, precisaria, né, se reinventar para que passe, né, um restante de temporada tranquilo. Tá? E o que a gente pede é chegar pelo menos umas quartas ali de Sul-Americana e quartas de Copa do Brasil e não sofrer qualquer risco de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, tá? Dada a situação de momento. Pode melhorar? Pode melhorar, tá? Trazendo, igual eu falei, 3 ou 4 peças ali titulares, conseguindo essa criatividade aí, acho que o Vasco pode sim surpreender, tá bom? Galera, a gente se vê amanhã, tá bom? Obrigado pela audiência. Não esquece de deixar o like não, viu? Tchau, tchau.